Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos começar a desenvolver um trabalho sobre painel e vai ser um trabalho realizado com massa acrílica para dar relevo, né? Num estilo moderno. A pintura vai ser mais ou menos puxada para o lado de uma aquarela, um efeito muito bonito. Eu vou mostrar depois para vocês a referência. Lembrando que este vídeo faz parte do programa de oficinas culturais da Secretaria Municipal de São Caetano do Sul. Eu sou o Severino Mendes, né? E vamos dar início à aula, ok? O trabalho então que nós vamos dar início hoje será esse ramo de flores aqui, esse floral, né? Eu tomei a liberdade de tirar da internet, mas assim que estiver pronto o nosso trabalho, vocês vão encontrar lá na página tanto o risco como a foto do trabalho pronto. Tá bom? Então vamos começar. Para a gente dar o efeito de relevo que eu falei com vocês, nós vamos usar essa pasta de modelagem. Pode ser da Corfix, da Acrylex, certo? É uma pasta branca. Na verdade lembra uma massa corrida de parede. Nós vamos usar então essa pasta de modelagem. Talvez a gente use uma só, mas eu peguei uma espátula um pouco menor e outra maior, certo? Eu já desenvolvi um risco aqui, só que o meu risco ficou muito fraco. Então, para que vocês visualizem melhor o traçado no painel, ou às vezes eu vou chamar de tela, eu vou reforçar os riscos então, ok? É um lápis 6B que eu uso. Eu não gosto de usar carvão porque faz muita sujeira. Aqui já vou formando as pétalas da flor de baixo. O miolo da flor. Esse aqui é um trabalho, por ter uma conotação assim mais moderna, ele é totalmente solto, né? Então não tem muito detalhe. Agora tá ficando mais visível o risco para vocês, né? Aqui embaixo sai uma outra flor. Esse ramo de flores aqui, como vocês vão ter o risco numa folha A4 para vocês, vocês podem comprar a tela 40 por 50, 50 por 70. E depois vocês podem, quem não tiver habilidade com o desenho, pode levar num Xerox e pedir para eles ampliarem no tamanho da tela de vocês.
eles ampliam no tamanho que vocês quiserem. Mesmo que sejam 2, 3 folhas, né? Chega em casa, vocês vão juntando e colando. Aí passa com carbono na tela e já pode começar o trabalho de pintura. Eu vou aumentar um pouquinho mais aqui. Tem um botão aqui. Olha, traçamos, né? Já está mais visível. Vou deixar ele aqui só para referência. Vamos pegar a espátula menor, vamos começar com ela. É interessante que a espátula seja de aço, porque a espátula de aço, diferentemente da espátula que ela é de plástico, olha, ela me dá mais movimento e mais precisão, tá? Essa aqui já é para trabalhos um pouco mais soltos, esse aqui dá mais precisão. Vamos usar no próprio pote, tá? Vamos pegar a pasta de modelagem, onde você vê essas partes que são mais coloridas, nós vamos colocar mais massa. Aonde quase você não vê nada, a gente diminui a quantidade de massa. Sempre procurando já dar o relevo da pétala, né? Então não adianta a pétala estar fazendo esse movimento assim de cumbuca e vocês espatularem na horizontal. Então você tem que vir de acordo com o relevo da folha, tá? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Então vamos lá, vamos fazer essa principal aqui, ó. Eu sempre vou trabalhar com o lado de trás da espátula, tá? Ó, eu carreguei na parte de trás. Eu venho aqui, ó, e já vou puxando pro centro. Da flor. Então não tenha medo de usar massa não, porque o bonito desse trabalho vai ser o relevo, né? Isso vai ser em 2 etapas, né? Que eu vou fazer essa parte agora do relevo e depois eu vou esperar secar pra gente então começar a pintar. Vocês aí também, vocês vão riscar a tela, vão aplicar a massa, vão esperar secar
Depois de seca é que vocês vão começar a pintura. Ó, pode deixar bem alto aqui, virando, ó, dando a viradinha da folha, depois geralmente na borda das folhas é que tem a maior concentração de massa, que aí vai dar, né? Mais relevo. Sempre puxando para dentro, no sentido da pétala, né? Isso aqui eu vou erguer essa pétala. É como se a gente estivesse fazendo uma prévia escultura, né, na tela, no painel, para depois a gente pintar essa escultura. Vezes, tem gente que trabalha já direto com as tintas, mas gasta-se muito tinta. Esse trabalho com a espátula não precisa ficar perfeito, tá? Porque é aquilo que eu disse, é uma pintura moderna, contemporânea, né? Então, o objetivo aqui não é retratar a flor com perfeição, né? Vamos trabalhar o botão agora. Vou fazendo com a espátula mais junto para dar os fiapinhos do miolo. Aqui no miolo tem umas bolinhas. Tá? Então essa flor principal, nós já modelamos ela. Vamos para essa do fundo agora. Modelando a primeira pétala que está lá atrás. Deixar um pouquinho mais alta.
essa pétala maior agora. Vocês viram que eu estou preservando o miolo da flor. Ó, sempre puxando pro miolo da flor, pro centro, né? Vocês não precisam fazer numa tela desse tamanho. Este painel meu é 60 por 80. Mas para vocês, se vocês quiserem fazer como primeiro trabalho de vocês, faça opção por uma tela 40 por 50 ou 50 por 70, que são tamanhos menores, mais rápido para trabalhar, né? E vocês estão fazendo o primeiro teste, é interessante, porque se não sair do agrado de vocês na primeira, vocês podem fazer uma outra. Eu vou erguer aqui essa lateral. Essa pétala está lá no fundo, eu vou deixar ela um pouquinho mais baixa de massa, né? Deixar alto aqui na beiradinha. Puxa pro centro. E o miolo, a mesma coisa que eu fiz na outra, ó. Vou arranhando juntinho. A marca dessa espátula que eu estou usando é Condor. Eu só não me recordo o número porque ela já está muito velha. Mas quando vocês forem comprar a espátula de vocês, é só vocês olharem o tamanho. Ela é considerada uma espátula média. Certo? Aproveitar ali, ó, já vamos fazer os pequenos botõezinhos que tem aqui, ó.
Tô fazendo a pétala que fecha a última flor de cima, olha. Deixo mais alto para fora da pétala e vou abaixando o volume conforme vou me aproximando do botão para dentro. Aqui é uma outra pétala que eu tenho lá atrás. Desculpa, caiu a espátula. Sempre puxando para o centro da flor. Ó, vocês perceberam que eu estou trabalhando direto no pote. Só depois, quando formos fazer uns galinhos ou outro, que eu vou ensinar vocês a trabalharem com o pratinho de isopor. Carregando um pouquinho de tinta para cá para deixar mais alto ali. Deixa eu limpar um pouquinho a mão e o cabo que já está escorregando tudo. Vocês vão me dar licença um pouquinho, vou tomar um pouquinho de água. Fazer o miolo, fazer os botões. Essa parte, na verdade, até que é rápida. O que demora mais depois é um pouquinho para secar. É sempre melhor, é bom vocês deixarem de um dia para o outro, né? Depois vocês colocam a mão para ver se está bem sequinha.
que não é bom já colocar tinta sobre a pasta molhada, que corre o risco que quando a pasta secar, ela craquelar. Então deixa, quanto mais seca tiver, melhor para pintar. E com essa massa, vocês também podem desenvolver toda por exemplo, vocês podem fazer natureza morta, que são as frutas, né? Vocês podem fazer casaril, figuras de paisagem, tudo com a massa. Então vocês vão riscar, vão modelar e depois vem com a tinta a óleo por cima. Ó, posso criar efeitos. Ainda é o miolo. Agora vamos fazer uns cabinhos, vamos dar uns efeitos de flor, começar aqui a fazer os botões. Para traçar os cabinhos bem fininho, eu vou ensinar vocês como usar o pratinho, tá? Ó, uma folha. Não precisa ser perfeitinha não a folha, tá? Uma mancha lembrando uma folha. Ó, no pratinho, vocês vão pegar só com a lateral da espátula. Não precisa ser perfeito. Ó. Então é isso, ó. Pegou só com a lateral. Vocês coloquem aqui, ó. E vem passando o fio. Não precisa ser perfeito. A única coisa que nesse ponto aqui não pode ficar
que os galinhos fiquem muito grossos, né? Então é só uma disfarçada, porque na verdade também depois nós vamos dar um acabamento neles com a tinta, né? A tinta e o pincel. Ó, em relação à massa, nós estamos quase no final. Aí, como eu tenho que dar um tempo aqui para poder a massa secar, para a gente começar a pintura, vocês aí vão ter mais tempo aí. Eu vou realizar um pequeno corte na nossa aula, tá? Quando eu voltar, aí já vai estar seco, a gente já começa a pintar. Então perceba que não é nada certinho, nada perfeito, né? Nós vamos dar as luzes e sombra no momento da pintura. Nunca deixar o material secando, né? Terminou de usar, faz a limpeza principalmente da espátula. E a espátula também é muito interessante que vocês não deixem cair, não força muito, porque a pontinha dela é muito sensível e ela entorta. E aí você perde a espátula, porque em vez dela colocar a tinta ou a pasta que seja, ela vai começar a arranhar a sua tela, né? Então, para que isso não aconteça, e não é muito baratinho a ferramenta espátula, então tome os devidos cuidados. Depois nós voltamos com a pintura da tela. Então, por enquanto, nessa parte de causar relevo com a pasta, nós concluímos. Então, eu espero que vocês tenham gostado, né? E daqui a pouco a gente volta com ela seca já, para a gente começar a pintar. Dando continuidade à nossa pintura aqui, eu já dei o tempo necessário para que a massa que nós usamos secasse, né? Vocês estão lembrados que nós fizemos o relevo do nosso painel com a pasta para modelagem. Então ela já está seca, nós vamos começar agora com o processo da pintura. O que eu queria passar para vocês é a diferença entre a tela e o painel. O painel, ele é mais largo aqui na lateral e ele tem um acabamento, então os grampos ficam todo lá para trás. Quando você terminar de fazer a sua pintura, você pinta as laterais e necessariamente não precisa ir moldura, né? Mas se você quiser uma moldura para painel também existe, mas se não, você só pinta e já está acabado. A tela, como ela é mais fina e tem os grampos aqui nas laterais, obrigatoriamente depois da pintura é obrigado a pôr uma moldurinha para dar acabamento, certo? Então nós vamos voltar ao nosso processo da pintura com os dois potinhos
né? Pode ser aqueles de empadinha, para a gente fazer os nossos líquidos. Esses líquidos, depois de prontos, são chamados de médium, se vocês vão ler em revista, em livros por aí. Vamos usar o óleo de linhaça e a terebentina, tá? No primeiro potinho, não precisa encher, vocês colocam 1/4 de terebentina, 1/4 do potinho. Esse aqui vai servir para limpar o pincel. No outro potinho, um pouquinho de terebentina e a mesma quantidade que você colocou de terebentina, você vai colocar de óleo de linhaça. Então esse aqui vai ser o nosso médium. O médium, o que é? Para, se for preciso dissolver um pouco a tinta, né? O óleo ajuda a passar a tinta mais facilmente e aquele pouquinho de terebentina que você colocou, ele acelera o processo de secagem, porque se você deixar no óleo puro, demora um pouco mais. Então os médios estão aqui. Nós vamos trabalhar com 4 pincéis, tá? Vamos trabalhar com o Condor 421, número 20, que é para trabalhar fundos. O Condor 421 também, número 16, número 18, que ele é menor, para trabalharmos as pétalas. Esse, basicamente, para os miolos das flores. E esse aqui para cabinho, um toquezinho ou outro, tá? Então são os 4 pincéis. Esse aqui, ó, eu não falei o nome, é o Condor 422, número 0, ou número 00, tá? Então 4 pincéis está de bom tamanho. Vamos formar nossa palheta, trabalhando primeiro com branco. O branco a gente pode pôr um pouco mais, que é o que mais a gente vai usar, né? Branco. Como nós vamos começar a trabalhar essa área aqui, tem branco, tem alaranjado, eu tenho o azul hortênsia, vamos pôr também um pouquinho de azul cobalto. Essas tintas todas que eu estou usando, depois vai estar lá na página, tá? Da aula. Vou usar o gris de paine. Deixa eu ver mais que cor eu tenho aqui. O verde inglês claro. Verde musgo, tá? E para escurecer esse verde musgo, vamos já colocar um pouquinho de verde oliva. Depois nós colocaremos os restos das tintas.